como conciliar a vida familiar, profissional e de atleta. Está começando mais um Sportcast, o seu podcast para falar sobre saúde e performance. Pessoal, estamos aqui novamente, professor André, professor Fernando, é uma honra estar ombreando mais um episódio com vocês. E no dia de hoje nós estamos tendo a ilustre oportunidade de receber o professor Fábio Santos. Professor, seja muito bem-vindo. Obrigado. E pessoal, então, sem mais delongas, eu gostaria de falar aqui rapidamente a respeito do currículo do professor Fábio Santos, que é um texto, né? O cara é especialista, o cara é de alto nível, né? E só para que os que eventualmente não o conhecem, não têm domínio do conhecimento relacionado à temática que ele elucida, que é triatlon, queria falar aqui rapidamente. Então, o professor Fábio Santos é licenciado em Educação Física, também é bacharel em Educação Física, é especialista em triatlon, biomecânica. Ele tem uma certificação Training Peaks Coach, certificado pela Confederação Brasileira de Triatlon número 2. Ele é certificado pelas Americas Triathlon Federation número 1, certificado pela World Triathlon número 1 também. Ele tem mais de 30 cursos na área de triatlon, corrida e treinamento. E também ele tem mais de 7 anos de experiência como treinador de assessoria esportiva. Então, vocês percebem que o cara ele tem a concepção teórica, ele tem o embasamento e também ele vive na prática, ele experiencia, ele tem muita vivência na prática dessa concepção teórica sistematizada no contexto de atletas. Então, isso que é muito interessante. E também ele tem várias outras experiências relacionadas à área do triatlon. Cara Ironman, o cara sub-10, o cara é brabo. Mas é isso. E pessoal, agora eu gostaria que vocês ouvissem os patrocinadores com o nosso querido amigo Fernando. Nossa cafeteria Go Coffee, da loja Coronel Bittencourt. Muito obrigado, Rodrigo. Muito obrigado, Louise. Queremos agradecer também a Página 1 Digital, que faz toda, a parte do background aqui da galera. E Primor Comunicação Visual. Falando em Primor, né? Pessoal, queremos aqui dar uma lembrancinha para o professor. Lembrança. Troféuzinho para os convidados. Esse é feito artesanalmente pela Primor, né? Então, esse é para ir para estante e deixar em destaque. Tamo juntos. Maravilha. Galera, vamos dar início ao nosso episódio. Hoje é, como o professor Luiz colocou ali no início do vídeo, né? Como conciliar essa vida de atleta, vida profissional e vida familiar diante de um esporte que exige muita dedicação, não é, professor? Primeiro, para a gente dar início, queria que você contasse a tua história, como que você chegou ao triatlon. Você também tem uma assessoria, fala um pouquinho dela para nós. E também tem um podcast, né, galera? Sim. Vocês que querem ouvir aí como é que funciona a vida de atleta, depois o professor Fábio fala um pouquinho aí sobre o teu podcast, por gentileza, para a galera poder conhecer também. Mas conta um pouquinho da tua história aí, como é que você caiu nesse mundo do triatlon. E depois fala pra gente o que é triatlon, ou o que é triatlon primeiro, depois. Sim, fechou. Pessoal, primeiro quero agradecer vocês aí pela oportunidade, pela experiência e, cara, é uma honra estar aqui com vocês hoje. Vocês são atletas, desculpa, profissionais, né? Atletas também. Eu não participo de competições. Esses são profissionais e que eu tenho, como exemplo e conheço há vários anos. E vocês não são só a referência, para mim, mas para como todos os outros que conhecem vocês e até os que não conhecem diretamente, pessoalmente, mas que estão atingindo o conhecimento de vocês aí, chegando no conhecimento de vocês através do podcast de vocês. Então, tamo junto. Obrigado pela oportunidade, é uma honra estar aqui realmente e assim, parabenizo vocês aí não só pelo podcast, mas pelo trabalho que vocês fazem, que vocês são referência, vocês são aqueles fora da curva ali que fazem o negócio subir. Então, parabéns aí todo mundo. Recíproco demais. Mas, para começar, o Andrezão pediu para me contar aí como que eu cheguei no esporte, como que é a minha trajetória. Eu comecei com 10, 11 anos mais ou menos ali jogar vôlei na escola. Acho que com 12 anos ali que eu engrenei um pouquinho mais. E foi assim o esporte que eu me encontrei, gostei de praticar, me envolvi ali quando eu era criança e adolescente. Eu pratiquei vôlei até os 19 ali com bastante ênfase, treinava bastante, me dedicava realmente. E acho que era o esporte assim que eu realmente me sentia bem em casa e assim que eu acho que eu nasci para fazer. Porque por algumas limitações físicas ali de altura, etc, foi uma coisa que eu não consegui tocar mais para frente, que eu realmente precisava, ser um pouco mais alto, etc. E assim foi
foi o que me ajudou muito, né, quando eu era criança, adolescente, na questão da autoestima, etc. Mas quando eu estava ali por volta dos 17 para 18 anos, né, tava chegando perto também do momento ali de se alistar no exército, foi quando eu conheci a musculação, né? Quando eu conheci a musculação, na verdade, para ser, né, um esporte complementar aos treinos, né, aos jogos de vôlei, mas foi algo que foi uma virada de chave para mim naquela época, né, naquela idade. Porque, assim, né, eu era um pouquinho acima do peso, né, era adolescente, né, 15, 16, 17 anos, então é uma fase ali que é um pouco mais sensível a essa questão de como posso dizer assim, da imagem, da né? imagem, realmente, imagem, autoconfiança, etc. E a musculação entrou na minha vida, né, como um papel assim, muito importante, porque me ajudou muito nisso, né? Então eu jogava vôlei, etc. Né, ficava mais dentro daquele grupo do esporte, mas quando eu fui para a musculação, aquilo virou um pouco a chave para mim, né, naquela época. Começou a melhorar minha autoestima, porque comecei a perder um pouco de peso, começa a definir um pouco mais, baixar a percentual de gordura, etc. E eu comecei a conhecer um pouco sobre treinamento. Né? Foi na época que inclusive eu conheci o Fernando, porque o Fernando treinava lá na academia, já era marombinho e tal, entrava de lado na Hércules. Na Hércules. Entrava de lado na academia. Com 17 anos. Fordo, né? Enfiado. Exatamente. Era só um fiado. Daí eu conheci ele lá e na época comecei a treinar e comecei a conhecer, né, sobre treinar. Na época, tipo, por exemplo, o treinador lá da época, ele chegou, nossa, compre, né, uma creatina aqui, cara, você vai tomar, você vai virar um monstro. Na época, naquela época lá era aqueles mega pack, lembra? Sim. 50 massa, comprimidos 3.000. Não, o segredo é comer arroz, né, batata doce, frango e, tipo, aquilo ali era, assim, você olhava os caras grandes, quem treinava forte, assim, realmente só comia aquilo. Mas aquilo ali me instigou, eu falei, porra, se esses caras fazem isso, né, que legal, etc. Né, por que eles fazem? Aquilo ali foi onde virou a chave também, quando eu comecei a gostar um pouquinho de treinamento, né? Mas a musculação teve um papel muito importante, né, para mim, assim, pensando em questões psicológicas, né, virou a chave para mim naquela época. E daí com 18 anos, né, chegou a época de me alistar no exército, me alistei no exército e foi aonde eu conheci a corrida. Eu comecei a treinar corrida para entrar no exército, porque eu tinha amigos ali que já faziam parte, né, que já estavam no exército faziam alguns anos. E eles falavam, cara, treine corrida que você vai precisar, etc. Eu comecei, né, a fazer umas corridinhas, 10, 15 minutos todos os dias, etc. Não tinha relógio nem nada, era mais pela percepção de esforço, assim, por gostar de correr também, né, que na época, né, eu preciso gostar de correr porque eu vou precisar disso no exército. Vai correr muito. Vou correr bastante. Só que na época eu jogava vôlei, fazia musculação, eu fui correndo, né, mas assim, não era o que eu gostava, que, nossa, me sinto bem confortável fazendo isso. Era por obrigação, porque eu sabia que ia precisar. Daí eu entrei no exército, ali eu já me distanciei bastante do vôlei, né? Já deixei de jogar, de praticar na época. E foi onde eu comecei a correr mais, né? Por conta das atividades do exército. E lá eu conheci as equipes de atletismo, etc. De pentatlo militar que tinha na época. E eu conheci o pessoal, etc. Mas eu treinava por puramente, tipo, obrigação. Tinha que fazer lá o TFM todo dia. Eu corria porque precisava. Só que naquela época eu não conseguia atingir a maior menção dentro do exército, né? Então, para quem não sabe, né, dentro do exército, se você tem o que a gente chama de TAF, né, que é um teste de aptidão física, e você recebe uma menção por aquele TAF, pelo teu desempenho. Pela né? distância que isso. você percorre ali. Exatamente. Então, você pode ser B, né, de bom, e pode ser Eco, que é o excelente, que é a maior menção. E eu sempre era o MB, ou muito bom. Então, não era o melhor, mas também não era o pior. Ficava ali no meio do caminho. E foi ali que, assim, eu falava, putz, para mim ser bom, preciso treinar, preciso melhorar isso. E comecei, né, a correr um pouco mais, etc. Beleza. E chegou na hora de engajar, né, de passar para o segundo ano dentro do exército. E por conta, né, dessa menção um pouco abaixo ali, né, do que eu tinha, não corria tão bem, né, também. Na hora do engajamento, né, foi uma das coisas assim que marcou minha vida, né, e eu lembro até hoje, assim, algo que mexe comigo, né, de lembrar, de pensar, porque assim, foi algo que virou a chave, assim, me tirou assim da zona de conforto e fez com que eu mudasse a forma com que eu via assim, as situações da minha vida. Porque até aquele momento eu era um dos soldados ali mais cotados, né, para engajar, tinha as melhores notas, as melhores condições. E eu queria muito ficar naquela função que eu cumpria,
Até que chegou esse capitão, ele assumiu a companhia lá e ele me chamou lá numa reunião e falou assim, Fábio, você não vai ficar aqui na companhia porque eu só quero atletas aqui. E daí eu dei aquela respirada assim, né? E você não tem muito espaço ali, né, para discutir nem nada. Mas falou assim, eu não quero, você vai ser transferido para outra companhia e eu vou trazer outro atleta, né, de corrida aqui para a companhia. E, na hora eu fiquei chateado pra caramba, me dediquei um monte, como eu falei, fiz o curso de cabo lá, fiquei entre os 3 melhores do curso de cabo. E curso de cabo, o pessoal sabe como é que você não sabe como é que é. E daí eu me dedicava muito, né, pra treinar, ter uma condição física boa também. E, ser colocado de lado, vamos dizer assim, na época, me deixou bem chateado, assim. Mas fazer o quê, né? Precisava encarar aquilo ali. E eu voltei para alojamento e encontrei um amigo meu, né, que é o meu melhor amigo até hoje, né, o Henrique. E ele falou assim, cara, beleza, você vai para outra companhia, mas, cara, vamos mudar isso aí, cara. Você não pode baixar a cabeça, não. E desde aquele dia a gente combinou que a gente treinaria corrida todos os dias que eu pudesse e eu melhoraria aquilo. E para que eu pudesse provar para esse capitão que eu consigo, que eu seria atleta e que um dia ele me chamaria para participar da companhia dele. Você lembra, tem noção do tempo que você fazia antes e depois, assim? Qual que era, era 3.200? Qual que era a distância que precisava no quartel? 3.200 em 12. 12 minutos, né? O máximo que você pudesse deslocar, né? Exatamente. Para tirar o eco é 3.200. Daí o máximo que dá é infinito. Isso, né? Na época eu corria 2.950. Nossa, tá bem perto, né? Tá bem perto. O cara corre e fala que tá bem perto, né? Só que tipo assim, eu nunca passei de 2.600. Se você for levar se for pensar em pace, né? Para você fazer um MB, eles têm que correr para 4.10 de ritmo, 4.5, né? Os 12 minutos. E naquele circuito ainda, né? Exatamente, curva, subida, etc. Agora, para você correr ali para pro X, tem que correr para 3.45. Então, nossa, é muito baixo. Dá muito parece pouco, mas não é bastantinho, assim, não é fácil. Ainda mais em 12 minutos. Em 12 minutos eu teria que melhorar 1,5 minutos do que eu estava correndo. Nossa, é bastante coisa. Bastante coisa em 12 minutos. Se fosse uma prova ali, sei lá, apertar. 10 quilômetros, às vezes 21 é fácil de você melhorar 1,5 minutos. Agora, fácil não, né? Mas é menos difícil. Mas é menos difícil. Né? Exatamente. E, assim, dentro do exército, a gente sabe, a gente não acaba treinando. Você não tem lá um treino programado, estruturado, você recebe uma planilha para você fazer. Você melhora de tanto você tomar na cabeça dos caras, né? Exato. Então, você sabe que os caras... É verdade. E daí aquilo ali mexeu comigo. Eu falei, cara, vamos encarar isso aí. E eu vou provar para ele que eu consigo. Daí foram 2 meses, né? Foi de janeiro, final de janeiro, foi de janeiro, fevereiro até início de março, que eu fiquei correndo dia sim, dia não. Porque na época eu fazia parte de uma escala que eu tirava serviço num dia e no outro dia eu folgava. Então todos os meus dias de folga a gente corria. 40 minutos, 35, 25, o que dava pra gente correr, a gente corria. E na época não tinha, né? Como eu falei, não tinha GPS, não tinha nada. Era assim, vamos correr até o EPG e voltar o mais forte possível. Né? Vamos correr até tal posto hoje e voltar no mais forte possível. Se hoje eu corri para 25 minutos essa distância, semana que vem eu tenho que correr para 24,50. Todo dia eu tinha que melhorar. Era assim que a gente treinava. E naquela época, né, com 19 anos, funcionava, né? Novo, não sentia dor, nem nada. Todo, né? Exatamente. Falava, vamos fazer acontecer. Então, se eu tava cansado, o Henrique falava assim, vamos fazer. Mesmo perfeito. Cansado, a gente vai ir. Tava chovendo, vamos com chuva. Tá frio, vamos com... Cara, teve dias que... hoje vamos... Cara, eu lembro até hoje, a gente foi correr num dia, tipo, meio-dia. Um solzão de rachar, tipo, fevereiro, 30 graus. Tá calor pra caralho, mas o horário que a gente tinha, vamos lá. Então, tava chovendo, fazendo sol, frio. Cara, a gente todos os dias, sem errar, quase 2 meses. E no meu primeiro TAF, que foi em abril, consegui o eco. E nesse treinamento que eu conheci e me aproximei do pessoal da equipe de atletismo, né, do batalhão. Mas era algo que, cara, eu sofria muito, assim. Eu treinar, eu conseguia fazer aquilo, mas muito sofrido. Eu falei, cara, eu vou me enfiar nessa equipe aí, por mais que eu seja o pior deles. Eu vou todo dia treinar com eles, eu vou melhorar com eles. E assim foi aquele ano, né? Isso foi 2012. Passei um ano todo, né, treinando com a equipe, 2012 até início de 2013. E, cara, eu era o último. Eu ia mais para ajudar o sargento lá a dar o treino, a carregar colchonete, treinar mesmo. A entregar as laranjas no final do treino, do que propriamente dito treinar, porque não aguentava treinar. Tipo, o pessoal lá fazia, por exemplo, série de 400. 10 tiros e 400, os caras corriam para 52, 53. Forte, cara. Tipo, 10
absurdo, velho. Cara, não, 10.400 com 1 minuto e meio de intervalo pra isso. meu, Os caras é muito forte. Só quem dá tiro de 400 sabe Sabe que que é, né? Tipo, Nem com 5 no intervalo. O pior da equipe lá corria pra 1 minuto e 5. Tipo, Que já é muito baixo. se eu fizer um tiro de 400 para 1 minuto, cara, Nossa. eu nem Eu vou fico pro uma segundo. semana- Eu não vou pro segundo. É um só. Não vou pro segundo. É um só bem feito. Só de Exatamente. lembrar a dor, depois não. E eu fazia sempre pra 1,35 e 40, então eu sempre era o último, eu sempre sobrava. Mas eu tava lá, tava tentando. Aí eles saíam fazer os longos lá. Putz, corria às vezes 1h10, 1h20. Putz, eu corria 10 minutos, caminhava um tanto. Só que eu me esforçava, sempre me dediquei muito e falei, cara, eu vou provar. E isso foi, né, em 2012, 2013. E aí eu me aproximei muito nessa parte de treinamento, né? Porque eu via como que o sargento treinava o pessoal, o que ele fazia que dava certo, o que ele fazia que não dava certo também. E me aproximei também de um público que era mais de alto rendimento, né? Porque eram atletas ali que, por mais que eram soldados, que não tinham muita instrução, eles rendiam muito, eles tinham um rendimento bem alto, né? Para se manter treinando naquele nível por bastante tempo. E eu vi que dava certo e, cara, vi que realmente o que tinha muitos... Tinha um atleta lá que eu lembro muito bem, cara, ele era um talento nato pra corrida. Num TAF, assim, ele ganhou aquele TAF, assim, ele acho que correu uns 3.450 em 12 minutos. No primeiro TAF da vida dele, ele nunca tinha corrido antes. Imagina. Ele era um tipo o talento. Robertinho da vida, né? Exatamente, um talento. E daí tinha aquele cara lá que correu no primeiro TAF 3.200, só que todo dia ele treinava. E eu via, putz, é o esforço. Não adianta ter talento. Porque o cara que tinha talento, ele chegava atrasado, ele bebia um dia antes para treinar, não comia antes de treinar, não descansava, se preparava. Era tipo a seleção de 2002. Exato. Não, ele acabou de definir o Ronaldinho Gaúcho, jogava bola. Exatamente. E os caras que se dedicavam muito, que estavam de todo dia, os que mais evoluíam e os que davam mais resultado. E desde ali já aprendi, putz, é o esforço que faz a diferença, não adianta ter talento. E eu me envolvi nesse grupo, fui aprendendo, e foi aí que eu gostei do treinamento, da ideia do treinamento. Nessa época também eu conheci um outro capitão, né? Tinha um capitão que acabou me tentando ali mexer no meu psicológico, mas eu acho que eu consegui levar bem aquela situação, aprendi muito com aquela situação, né? E, cara, eu devo tudo à corrida, né? A corrida, por mais que eu não gostasse, eu odiasse a corrida, eu passei a gostar e, cara, ela construiu minha vida que veio depois. Porque eu estudei, eu comecei a treinar. A corrida não... Um divisor de águas da tua vida. Foi um divisor de águas. Graças Não me àquele deu... capitão lá. Foi graças àquele capitão que Obrigado, falou capitão. que eu não poderia, que eu não conseguiria e que eu não fazia jus a estar naquele lugar. E teve um outro capitão ao mesmo tempo, que era o capitão Aldo. Né? Esse eu lembro do nome dele agora. Ele, na época lá, ele treinava para fazer Ironman. Não lembro se ele fazia ou ele fez Ironman. E que um dia lá num curso lá, ele chegou e fez meio que uma mini palestra pra gente, falou sobre Ironman, falou sobre os treinos. E eu, cara, o que esse cara faz? Isso é maluco, né? Tipo, ele chegava pedalando, daí saía correndo, daqui a pouco pegava a bike de novo, pedalava de novo e corria de novo. E, pô, e umas roupas esquisitas, grudadas, né, no corpo e tal. Falei, cara, naquela época não era uma coisa novidade, comum. né? Tipo, era 2011, 2012. E foi aí que eu conheci também o triatlon e o Ironman. Né? Mas só depois que eu coloquei em prática aí o desejo de fazer um. Mas naquela época eu conheci, desenvolvi e tal. E falei, cara, vou fazer educação física. Na época eu estudava para concurso, né, etc. Queria ser policial militar, então eu estudava para concurso, etc. Mas estar no meio ali de atletas, conhecer sobre treinamento, entender como que funciona a resposta psicológica também dos atletas. Porque tem uma coisa que me marcava muito daquelas equipes, por exemplo, que a gente viajava, a competição principal do Exército era uma prova em Curitiba, né? Que se chama Facho, uma vez por ano em agosto. Próximo ali da data do Dia do Soldado. E daí, cara, a gente ia pra prova, todo mundo nervoso e tal. E daí sempre 2 dias antes, o treinador lá, ele levava todo mundo no shopping e soldava pesado lá, viu? Vão lá, saiam, se divirtam, façam o que vocês quiserem fazer, depois a gente volta aqui e volta pro batalhão lá para se concentrar para fazer a prova. Então 3 dias antes todo mundo fazia aquele momento de dar aquela refrigerada ali na cabeça. E cara, a pesada ia toda... E assim, vinha um cara lá lá do interior de Irati, lá do interior de Jaguariaíva. O cara nunca tinha entrado num shopping na vida.
Eu lembro que eu fui com um soldado uma vez lá e, cara, a primeira vez que ele andou uma escada rolante foi no shopping em Curitiba. Caramba. Entende? E, assim, pra eles era aquilo ali. E apesar da, assim, ó, tipo, nervo à flor da pele mesmo, e ia lá dar uma volta no shopping, apesar da tava zero, sabe? Sem preocupação nenhuma. No outro dia descansava, dormia, comia bem e ia competir. Então, aquilo ali me fez, assim, gostar bastante dessa parte de treinamento. Foi onde eu comecei, né, estudar, passei em Educação Física na UEPG, daí fiz licenciatura, depois fiz bacharelado, me formei ali nas duas. Né? Na época também fiz uma pós-graduação em biomecânica, que eu gostava bastante dessa parte de biomecânica da corrida, etc., entender o movimento e tal. E comecei a me inclinar aí para essa parte voltada realmente a treinamento. E até que 2019, né, eu fiz o meu primeiro curso da Confederação Brasileira de Triatlon, né, da CBTRI, que eu fiz em Curitiba. E aquilo ali também foi um outro curso que virou a chave para mim, porque onde eu gostei realmente do triatlon, da parte de treinamento, conheci vários treinadores, né, do Brasil todo. E daí depois fiz o nível 2 no Rio de Janeiro, lá no COB, lá no Rio. E com outros profissionais também do Brasil inteiro. E, cara, aquilo ali, me apaixonei realmente pelo triatlon, pelo treinamento do triatlon, pela dinâmica em si. E foi onde eu me dediquei, né? Depois fiz o curso da America's Triathlon, ano passado fiz o curso da World Triathlon, né? Que a World Triathlon é a organização maior hoje, né? No nível mundial e do triatlon, né? Que comanda o triatlon no mundo. E me especializei nessa área, na parte de treinamento. Fiz uma especialização também, né, na Unicamp, 2 anos atrás. Né, a única especialização de triatlon no Brasil. Fui lá, fui puxado pra caramba. Imagina mas ficar indo pra lá, né? Nossa, mas foi uma experiência incrível, assim, estar em contato com outros treinadores, etc. Que sensacional. E fui me aprofundando nessa parte, né, o treinamento, estudar o triatlon em si. E onde me apaixonei e... Claro, sempre em conjunto com a parte de treinamento, né? Porque perfeito. eu era atleta, né? Eu comecei com a corrida lá em 2000, vamos dizer assim, treinar corrida mesmo em 2012. Mas o triatlon mesmo, ele foi acontecendo na minha vida. Né? Em 2013 eu comecei a nadar, né? Porque eu participava também da equipe de pentathlon militar lá no quartel. Então, o pentathlon são 5 modalidades, né? Dentro desse esporte, pentathlon, né? E daí tem a corrida e tem a natação dentro do pentathlon. E eu comecei a nadar por causa do pentathlon. E em 2013 eu comecei a pedalar porque eu tive uma lesão na corrida. Eu me machuquei e daí eu tive que ficar uns 3, 4 meses aí sem correr por conta dessa lesão. Que na verdade nem aconteceu na corrida, né? Aconteceu num salto de um blindado lá. Eu saltei do blindado na hora da aterrissagem. Tive uma torção no joelho ali, rompeu meu menisco. Daí fiquei 3 meses sem treinar e eu conheci a bike, comecei a pedalar por causa dessa lesão. Então eu já praticava as 3 modalidades, né, de forma distinta, mas não tinha juntado. Conectado. Exatamente. E daí em 2016, eu fui para uma missão, né, do Exército no Rio de Janeiro. E ali que foi assim, eu assisti lá o triatlon, etc, no Rio de Janeiro, né, nas Olimpíadas. E na época ali foi, putz, vou decidir, né, cara, vou começar a praticar. E comecei a treinar, e fiz a primeira prova e não parei mais. E em 2019, né, fiz, né, meu primeiro Ironman, né, porque eu conheci o Ironman lá em 2011, 2010, né, por causa daquele capitão. Em 2019, quando eu saí do exército, falei, cara, vou me dedicar, vou treinar, e vou fazer meu primeiro Ironman. Eu fiz meu primeiro Ironman em 2019 e foi o ano também que eu mudei de carreira praticamente, né? Porque até 2019 ali eu servia 2018, né? Servia no exército. Em 2019 eu saí e continuei com o trabalho de assessoria esportiva. Eu já vinha trabalhando com assessoria esportiva, né? Fazia 1 ano e pouquinho, até esse momento que eu saí do exército, entrei e continuei trabalhando somente com assessoria. Mas foi onde realmente eu mudei a forma com que eu, né, encarava até a parte dos estudos, etc. Porque até na época eu queria muito fazer mestrado, queria fazer muito seguir essa carreira dentro da parte acadêmica. Da parte acadêmica. E só que quando eu, né, saí ali do exército, eu ainda trabalhava com assessoria, mas queria essa área, mas daí eu acabei tendo um problema pessoal da época que me fez, né, aterrissar, colocar o pé no chão, falar assim, putz, Fábio, você precisa organizar as coisas, ver o que você quer e às vezes tem que deixar de lado um pouquinho o que a gente gosta, o que a gente quer para agora, né? Para o que é prioridade, né? E eu foquei nisso. Daí a hora que eu mudei essa prioridade, né, na época, foi onde que eu falei, vou continuar seguindo aí com
trabalhando, né, como assessoria esportiva. Na época eu trabalhava com o Diego Monticelli, né, que ele é de Curitiba. Eu tinha um polo da assessoria dele aqui em Ponta Grossa e eu tocava esse polo aqui em Ponta Grossa. E na época eu também acabei me separando dele ali, né? Daí eu segui sozinho e abri a FS em 2019. Daí a FS seguiu até novembro de 2023, que daí mudou e passou a ser chamada de Trios, né? Que daí na época o Stocco ele já trabalhava comigo como treinador e o Eduardo passou a trabalhar também junto. E daí quando nós, né, nos reunimos, a gente decidiu mudar de nome. Daí vem a Sofia também de Curitiba, a gente abriu um polo em Curitiba. A gente decidiu mudar de nome porque já não era mais só o Fábio, né? A gente tinha muito mais do que só eu não conseguia tocar sozinho e eles agregaram demais, né? E a gente decidiu, né, mudar o nome. Os alunos ajudaram bastante também, a super apoiaram. E agora a gente está aí com 1 ano e 2, 1 ano e 3 meses de Trios Assessoria Esportiva. Foi essa contexto geral. Um panorama rápido. Rápido. Em relação ao podcast, se eu não me engano é Fora da Planilha? Isso, Fora da Planilha. Conta Gostei um pouquinho. do nome. Cara, o que importa, né? O que sim, importa. Exatamente. Como cara, que surgiu essa ideia? Cara, surgiu assim, a gente... estopim aí foi da Camila, na verdade, né, minha esposa. Né, eu sou casado com a Camila e faz um pouquinho tempo, né, na verdade, mas a gente já tá junto aí já fazem 3 anos. Tem uma filha também de 1 ano e 4 meses, né? Que benção. E o podcast ele nasceu a partir da Camila. A gente conversava muito sobre os alunos. E algo que assim, a Camila também veio para quando eu conheci ela, a gente começou a namorar, etc. Foi num momento que tava num momento difícil ali da assessoria e ela me ajudou muito. E a gente conversava muito sobre os alunos. Né? Ela me ajudava muito assim, a entender a vida que os alunos tinham. Porque eu pensava, putz, eu tenho, né, 31 anos, na época ali 31 anos. Cara, eu tinha alunos ali, tenho, né, alunos ali às vezes com 41, 42 anos, 3 filhos. O cara é CLT, trabalha das 8 às 18, chega em casa às 19 horas. E às vezes eu cobrava eles pelos treinos que eles não faziam ou faziam, etc. E sem entender a realidade deles, né? Então a Camila veio para somar nesse sentido. Ela somou em mudar a visão com trazer que eu mais empatia. Sensacional. Ela conseguiu trazer a visão do aluno para treinador, porque você só tinha visão de treinador para aluno. Né? Exatamente. E tinha a visão de atleta, né? E de um atleta que era muito focado. Que veio do quartel, que veio... Porque isso não é a realidade, né, dos... Exatamente. Eu trazia uma questão de treinamento muito militar, né? Que é você fazer o que tem que ser feito, não fazer o que você gosta de fazer, ou o que você quer fazer. Você tem que fazer o que precisa ser feito. Era aquela forma com que eu pensava até então. E ela veio para mudar essa forma. E nessas conversas aí, eu chegava e contava, putz, tal aluno aconteceu isso, putz, fiquei chateado por causa disso e tal. Eu gostaria de ajudar um pouco mais, mas sou limitado e tal. Então ela me ajudou muito nisso. Daí um dia a gente falou, a gente queria realmente puxar uma coisa mais pro digital. A gente tem uma dificuldade muito grande, eu e ela. A gente não gosta de falar assim, pra nós é uma assim, a gente tem que se esforçar. Não, mas vocês mandam muito bem, pô, vocês mandam bem demais, cara, vocês fazem com mais suavidade e a gente tem bastante dificuldade. Não sabe, cara. Tudo é treinável. Né? Como diz a Fábio, o sucesso é treinável. Exatamente. E daí a gente começou a pensar, putz, como que a gente poderia sair para o digital, né, atingir outras pessoas e levar essas histórias que nos ajudam a crescer muito, porque, cara, a gente aprende muito com os alunos. Assim, cara, para mim é um privilégio ter os alunos que eu tenho e aprender tanto com eles, assim, cara, ter esse contato no dia a dia, questão empresarial, coisa que na nossa área de educação física é muito fraco, muito fraco. E ter um contato, assim, desde um diretor de uma multinacional até um dono de uma loja de produtos para criança, até uma enfermeira. Assim, essa diversidade de profissionais agrega muito e a gente aprende muito com eles. E a gente queria levar essas histórias para fora, né? Contar, porque a gente sabe que se mudou a nossa vida, poderia ajudar outras pessoas também. Com certeza. E foi aí que nasceu o podcast. Daí a gente falou, vamos começar pelo podcast, vamos arriscar. Daí a gente pegou lá, investiu e tal, soltou o primeiro episódio, vamos ver o que acontece. Então a gente grava e tá soltando, assim como para tentar ser uma coisa que é para destravar nós, mas que é para ajudar outras pessoas também. Com certeza. E até o nome quem fez o nome foi o Alan, né?
na reunião de planejamento do podcast, a gente conversando, ele falou do nada, ele falou assim, cara, vamos falar sobre algo que seja fora da planilha. Deu o nome. Tipo, Já. Cara, lançou o ouro ali. Ele parou e falou assim, pô, fora da planilha é o nome. E ficou. Sensacional o nome, pô. A gente tá aí com 4 episódios, vamos gravar o próximo daqui a 2 dias. E, cara, essa é uma experiência muito legal, sabe? Porque ajuda muito a gente. E a gente tá tendo um feedback, assim, muito legal das outras pessoas, sabe? Das pessoas. Porque, às vezes, como posso te dizer, se o perfil da pessoa que tá ali sendo entrevistada e tal, às vezes não é um perfil que tá tão evidente, às vezes no Instagram, da vida que a gente consegue acompanhar, né? Perfeito. Tem, por exemplo, a Camila, que foi a nossa última convidada. Ela é estudante de medicina, triatleta. E, cara, ela falava pra mim, nossa, Fábio, o pessoal que estuda comigo fala que às vezes não consegue treinar. Putz, a Camila treina 2 treinos todos os dias. Ela se formou em medicina agora, ela já é formada. Que é verdade. Cara, ela se dedica muito, cara, muito, entende? E foi muito legal porque quando a gente postou, a gente teve outros estudantes de medicina que entraram em contato com a gente, começaram a treinar com a gente na assessoria. Olha que sensacional, porque falaram assim, cara. pô, se ela consegue, é possível. Eu posso não ser um triatleta e treinar 15 horas na semana, mas eu posso ser um corredor e treinar 4. Eu posso fazer 2 dias de musculação. Então mudou a chave de muitas outras pessoas e por ela ter 22 anos, 23 anos... Bem nova. Porque às vezes numa rotina dessa insana, né, que o acadêmico de medicina tem, que é estudar muito, eles têm essa questão, né, de ser bitolado mesmo, né? Vocês acham que não tem como, não tem o tempo, né? E pronto, é a desculpa que você precisa para não fazer nada, né? Exatamente. E acho que o exercício físico, né, na verdade deveria ser... Vem agregar, né? Para você conseguir estudar mais. Exatamente, é um hábito angular, né? Perfeito. Então, que nem a Camila falava assim, Fábio, se eu treinar de manhã, eu estudo muito melhor. Cara, às vezes a Camila treinava 3 horas e meia de manhã de bike, ela chegava e passava 7 horas estudando, passava o sábado inteiro. Sensacional. Então, e às vezes a pessoa que dormia até as 8 acordava... Cansada, morta. E não conseguia estudar 3 horas direto. Eu teve um exemplo também, eu também senti isso na pele. Uma época também estava estudando para concurso, acordava bem cedo, tocava ali 4 horas, aí tirava um tempinho, 1h30, ferro, puxando ferro, né, empurrando lá, bonitinho. Voltava, mais Faz 4 muito horas. bem, né? Não tem como. Imagina você tocar um monte, né? Cara que estuda para concurso, por exemplo, ou precisa estudar muita medicina. É necessário você extrapolar um pouquinho, se tirar, dar aquela endorfinada. Porra, simplesmente vem para agregar muito o exercício físico, não só a parte de saúde e tudo mais, mas para tirar um pouco do foco e você conseguir voltar e retornar bem oxigenado. Sim. Perfeito. Com certeza. Professor, e entrando agora, vamos dizer assim, num segundo bloco aí do nosso episódio, vamos falar um pouquinho mais de triatlon mesmo. Conta pra nós o que é o triatlon, pra quem tá assistindo entender o que é essa modalidade. Não sabe nada, hein? Quer aprender, às vezes quer começar, né? Sim. Vamos lá, o triatlon ele é um esporte, né, formado pelo que nós chamamos de disciplinas, né? 3 disciplinas, mas são 3 modalidades esportivas também, né? Então a gente tem a natação, o ciclismo e a corrida, né? Então o triatlon ele é formado por esses 3 esportes também, né? Por essas 3 modalidades. Claro que tem isso, o que a gente fala hoje que é a 4ª modalidade no triatlon, que é a transição, né? Que é o momento que você tem que passar da natação para o ciclismo e do ciclismo para a corrida. Então, essas passagens de uma modalidade para outra a gente chama de transição e elas também têm que ser treinadas, né? Então, tem a sua questão técnica, tática e também de desempenho, né? Você tem que desempenhar de certa forma, tem algumas habilidades físicas ali, né, motoras ali que você tem que ter para que você faça bem uma transição. Olha só. Então, o triatlon ele é formado por 3 disciplinas e tem essa situação. E agora ainda se fala sobre a 5ª modalidade do triatlon, que é a nutrição, né, que está crescendo assim muito. Perfeito. Mas o triatlon é formado pela natação, ciclismo, né, e corrida. O triatlon ele tem basicamente 4 distâncias. Né? Então a gente tem o short triatlon, né, que é o triatlon mais curto, né, a distância é um pouco mais curta. O triatlon que a gente chama de triatlon olímpico, né, ou standard, que a gente fala. A gente chama de standard porque é o triatlon que a distância dele é feita nas Olimpíadas. Né? Então se chamou standard por causa disso. Então é o triatlon olímpico, né, que é das Olimpíadas. Quais são as distâncias do Olímpico? As distâncias do Olímpicos é 1.500 metros de natação,
40 km de ciclismo e 10 km de corrida. E o short triathlon, né, que é a distância mais curta, é a metade disso. Né? 750 metros de natação, 20 km de ciclismo e 5 km de corrida. Perfeito. E daí a gente tem mais duas distâncias que delas já acabam se enquadrando de que a gente chama, né, de long distance, né, no triathlon, que é a distância de 70.3 e 140.6, que é a distância meio Ironman e Ironman. Que daí é 1.900 metros de natação, 90 km de ciclismo e 21 km de corrida. E daí a gente tem o Ironman, que são, né, 3.800 metros de natação, 180 km de ciclismo e 42 km de corrida. Então são essas 4 distâncias, né, basicamente, né, no triatlon. E a gente, né, também chama, né, normalmente as provas de curta distância, o short olímpico, e os long distance, né, as provas de longa distância ali, meio Ironman e Ironman. Então basicamente são essas as distâncias e as modalidades aí do triatlon. Professor, qual que foi o maior desafio que você teve para se preparar para o Ironman? Assim, porque eu acho que é a prova mais marcante, né? Para quem faz um triatlon. No teu caso, que já fez um Iron, qual que foi a tua maior dificuldade de se preparar? Fala só quando você fez sub-10, né? Fala pra galera quanto tempo você fez, só pra galera que não conhece ter uma noção do quanto tempo é uma prova dessa. Uma prova dessa. Eu fiz o meu primeiro Ironman em 2019, né? Eu fiz 9 horas e 46. Galera, 9 horas. 9 horas. 9 horas e 46 minutos. E fiz o meu segundo Ironman agora em 2013, né? 2023, 2 anos atrás. Fiz 9 horas e 12. Caraca, você baixou bem ainda, velho. Que isso? É uma diferença aí considerável, né? Tentei, Caraca. fui pra lá... Quase 8. Eu fui pra lá pra tentar, né? O sub-9. Mas a gente pegou um dia com bastante chuva. O ciclismo e a corrida foi toda abaixo de chuva, né? Então a média da bike ficou um pouco mais alta do que o programado e acabou não saindo no sub-9, mas espero nos próximos anos voltar lá pra conseguir. Com certeza. Mas é uma prova, né, bem longa aí. Eu acho que a maior dificuldade que eu tive, assim, acho que durante toda as minhas 2 preparações, eu acho que foi a questão de saber lidar com como posso dizer para vocês, saber lidar... Com os imprevistos? Não seria. Eu acho que a minha maior dificuldade foi saber lidar com as minhas expectativas sobre a prova e e com a pressão que eu recebia também. Sabe? Isso foi a minha maior dificuldade, acho que nas minhas 2 preparações. Na minha primeira, porque eu vi o Iron naquele ano também com um investimento na minha carreira profissional, né? Porque ter feito um Ironman me dava como posso dizer assim, como se fosse um aval para que eu pudesse treinar outros atletas. É uma autoridade, vamos dizer assim, né? Exatamente. Por já ter aquela experiência, ficaria mais fácil de eu treinar. Não que antes eu não poderia, mas eu já ter feito, me poderia falar assim, viu, você vai passar por isso, porque eu passei. Né? Então me dava aquela sensação e isso me fazia me colocar uma pressão muito grande. Então naquele ano foi muito por isso. E em 2023, porque você já volta com uma pressão um pouco maior para você já ter feito, então você tem aquela pressão de querer melhorar, você ter que melhorar. E também porque a gente estava vindo da pandemia, era aquele momento assim que o esporte estava crescendo muito, então o resultado que eu desse também impactaria muito na minha parte profissional. Com certeza. E claro, nos 2 anos assim foi para validar o que eu pregava, né? Porque é aquele negócio, eu ensino algo, eu transmito algo para os meus alunos e eu tenho que validar aquilo, né? Se eu cobro deles, eu tenho que ter feito ou já ter passado por aquela situação. Então eu sempre me cobrei muito, né? Que eu falei para vocês aquele dia, né? Skinny game. Então eu tenho que sentir na pele. Tem que estar jogando. Tem que estar jogando, tem que estar junto, tem que estar sentindo. Então, acho que a minha maior dificuldade foi uma questão mais psicológica do que física. Porque físico, cara... Vai sofrer de qualquer jeito. Vai sofrer, vai doer, você vai se lesionar. Você vai passar por situações ali que você vai levar teu organismo a um estresse bem alto. E acho que para falar de uma dificuldade em questões físicas, acho que a maior dificuldade física que eu tive foi lidar com lesão. Sabe? Recuperar de lesão, porque você anda muito próximo, né? É uma linha tênue entre você melhorar teu desempenho e se lesionar. Né? Exatamente. E daí nos 2 anos eu acabei me lesionando na preparação e, cara, aquilo ali foi muito difícil. Foi assim, parar de correr, voltar a correr, ganhar confiança naquilo de volta. Acho que saber lidar com essa lesão aí foi uma coisa que acho que foi a minha maior dificuldade. Assim. Na época você treinava em média quantas horas por dia, assim?
2019 eu treinei em média ali fiquei treinando entre 14 e 17 horas. Por semana. Teve Bastante picos coisa. ali que chegaram a 19, 18, mas a média ficou a 14 a 17 ali, mais ou menos. 2 treinos por dia, uma média ali de 1 hora e meia por dia de treino nas sessões durante a semana, e final de semana ali treinos longos de 4, 5 horas de bike e corrida ali 2 horas, 2 horas e meia. E daí no 2023 eu já tive que treinar um pouco mais porque eu queria um desempenho melhor. Sim. Treinei numa média ali acho que ficou uma média de 18 a 20 horas. Isso é bastante coisa. Atingindo picos aí de 22, 23 horas por semana, mais ou menos. E em relação à nutrição, como que você desenvolveu, por exemplo, uma adaptação de o que é bom para você, ou o que é bom para as pessoas em geral? Você teve mais orientações, você foi descobrindo ao longo do tempo? A tua excelentíssima é da área também, ou ela tá se aperfeiçoando para pivotar para essa área, né? Que eu vejo que ela é bem esforçada, estudiosa com você lá, né? Isso, exatamente. A Camila, ela é formada, né, em engenharia de alimentos. Ela foi engenheira de alimentos, atuou, né, por 7 anos. E daí no ano passado a gente decidiu ela mudar de área. Ela já vinha, né, estudando, mas ela decidiu realmente mudar total. Ela sempre gostou muito de nutrição, etc. E ela vai se formar no final do ano. Que legal. Vai começar a atuar no que vem. Nossa, aí ó, olha a equipe dos caras, velho. Perfeito. Mas ela gosta muito, cara. A Camila estuda. Eu achava que ela era formada faz tempo, que ela manja muito, né? Eu vejo vocês postando lá. Muito. Porque como ela tem essa base da indústria, como é produzido o alimento, como que chega na nossa mesa, né? Tem algumas questões que às vezes que se somam muito à nutrição. Porque às vezes a gente olha a nutrição, a gente olha o alimento pronto, o suplemento pronto, mas você entender como ele é feito lá da sua raiz, que às vezes no estudo da nutrição você não se aprofunda tanto, você tem, né, uma matéria ali, você estuda, mas não se aprofunda tanto, ela já tem essa base. Que da hora, velho. Então agora na nutrição, ela tá focando totalmente, né, no estudo ali do endurance, né, ela tá, cara, crescendo muito, assim, e a gente já vem testando várias coisas, assim, diferentes. Que legal. Em 2019, quando eu fiz o Iron, né, e até aquele ano ali eu tinha um acompanhamento de uma nutricionista que me ajudava bastante. Só que era, cara, totalmente diferente. Então, até 2019 ali a gente tinha poucos suplementos voltados à parte da endurance. E a parte da alimentação também era muito, de certa forma, assim, restrita. Não restrita, mas era muito, assim... Tentativa e erro, né? Exatamente. Vamos testar. Cara, 2019, por exemplo, eu fui pra prova e eu levei pãozinho com pasta de amendoim no meio do pedal. Bisnaguinha com pasta de amendoim pro ciclismo. Né? Se eu precisasse comprar um gel de carboidrato, lá não era tão fácil na época. Né? Você não tinha uma disponibilidade e uma variedade tão grande. E na época também nem se falava muito. Se falava assim, você consumir ali de 40 a 50 gramas de carboidrato por hora. Coisa que hoje, se você quer realmente um rendimento, você quer desempenhar dentro do triatlon, da corrida, 40 a 50 gramas por hora não vai funcionar. Né? Então a gente já sabe, a gente está falando em números aí hoje para atletas amadores entre 90 e 100 gramas por hora e profissionais estão consumindo aí a 120, 130 gramas por hora. É muita comida. Né? E na época, tanto 2019 quanto 2023, eu tive acompanhamento nutricionista que montava meu cardápio, que eu seguia, etc. Mas também eu sempre gostei de testar muito, até mesmo para que eu pudesse, né, passar para os meus atletas. Porque hoje o atleta lá e chega para mim, Fábio, vou fazer o Ironman ano que vem, tal. Minha nutricionista me indicou isso. Você acha que funciona? Porque, cara, uma coisa é você, na teoria, ter ali, consuma, por exemplo, 10 géis de carboidrato. Cara, para uma pessoa que nunca comeu 10 géis de carboidrato num treino, para que ela chegar no sexto, ela não vai conseguir comer mais. Chutar o pau da barraca. Então, no papel é bonito e dá certo. Cara, na hora vai te estufar, vai te dar dor de barriga, você vai ter vontade de vomitar. Então, assim, como que você tem que carregar o gel? Né? Como que você vai transportar? E na época eu embrulhava as bisnaguinhas num papel alumínio e colocava numa bolsinha na bike. Em 2023 agora eu fiz a prova toda só com carboidrato líquido em garrafas e gelzinho. Que da hora, olha a diferença. Metade do olha peso. O tempo que você tira aí, né, na prova. Até tirar, comer a bisnaguinha aqui, Exatamente. Entendeu? Então nos dois anos eu tive um acompanhamento realmente de nutricionista, né? Acompanhava, fazer cardápio, etc. Seguia ele bem certinho. E também testava muito. Cara, já testei de tudo. Testei tanto o que dava certo e testava o que já sabia que dava errado. Assim, eu falava, comer
por exemplo, palatinose. Vai comer palatinose. Todo mundo fala, não, no papel é bonitinho, mas, cara, consuma lá, todo mundo fala, se você consumir 80 gramas de palatinose por hora vai dar dor de barriga. Eu falei, cara, será que dá dor? Vamos ver se dá boa. Vamos testar. Eu fazia o treino lá, Deu tomava 80 gramas de palatinose. Saía rasgando. Parava nos postos de combustível e era assim, cara. Testei muito. Tanto por... cara, tinha aluno meu que falava assim, pô, eu só treino em jejum. Fiz prova em jejum. Falei, cara, vou fazer essa parada. Fiz prova em jejum também já pra testar, ver se dava certo ou não. Cara, passei muito mal. Eu falei assim, cara, é impossível alguém fazer uma prova de triatlo em alta intensidade por dentro, né, 1h20, ali 1h25 em jejum. O cara vai desempenhar? Vai, mas ele não vai entregar o melhor que ele pode. Vai ficar aquém daquilo que poderia ser, né? Exatamente, se ele tivesse alimentado. Viu, como olha que fascinante, né? Observar que o treinador tem que degustar do peixe que vende, né? Sim. Se ele não degusta, não sabe se é bom ou se é ruim. Ou se funciona e não funciona, né? Exatamente. E professor, aproveitando o que você estava esmiuçando, você poderia dizer para nós se triatlon é para todos? Ou se tem um público específico? Como que funciona isso? Cara, o triatlon eu acho que sim é para todos. Né? Por mais que... até se fala que o triatlon é um esporte muito elitizado, vamos dizer assim, né? Porque realmente você tem que ter um investimento, de certa mínimo, forma, né? E é alto, né? O mínimo é alto, né? Exatamente, esse investimento. Mas ele é um esporte para todos. Que você pode fazer desde uma bicicleta ali que custa R$1.000 que se compra no mercado, até uma bicicleta de 150 mil que a gente vê, né, para vender aí na internet. E assim, se você souber o mínimo da natação, você consegue. Você tendo um óculos, uma touca, você consegue fazer a prova. Uma sunga ali, você consegue fazer a prova. Né? Um maiô, você consegue. Se você vai para o ciclismo, se tiver uma bike bem simples, você faz pedala de tênis. Se tem uma bike e um capacete, que são os itens e o capacete que é o item de segurança obrigatório, você pode fazer qualquer prova. E a corrida, se você quiser correr descalço, você pode correr descalço. Né? Não é obrigado você usar um tênis, né? Então, cara, sim, eu acho que é para todos. E assim, digamos que uma pessoa que está nos assistindo agora fala, pô, mas eu não tenho uma média de 3 horas de treino por dia, né? Falando do Ironman, que foi o que você disponibilizou de tempo para treinar. Digamos que essa pessoa que está nos assistindo, ela tem 1 hora por dia para treinar, ela consegue fazer o triatlo? Consegue. Eu, inclusive, tenho a maior parte dos meus alunos hoje treinam um triatlon com 1 hora ou 1 hora a menos por dia de treino. Você não necessariamente precise de mais tempo de horas para você praticar. Qual é o tempo mínimo que você, pelo menos para a tua assessoria, que você precisa, assim, que o aluno disponha para treinar? Eu acho que se o aluno conseguir para ele fazer um short triatlon, né? Para ele fazer, claro que se ele for querer mirar, eu quero fazer um olímpico, eu quero fazer um meio Ironman, quero fazer um Ironman. Quanto maior distância, o cara tem que saber que maior vai ser a disponibilidade de tempo que ele vai ter que dar. Exatamente. Né? Mas eu tenho um aluno, por exemplo, que ele treina 40 minutos por dia. É o horário que ele tem na parte da manhã. Ele acorda cedo, treina, pega os filhos, leva para a escola, ele trabalha até final do dia, até início da noite, chega em casa, acho que ele estuda, tem as atividades dele lá. E 40 minutos por dia. Então, eu combino os treinos dele dentro desse tempo que ele tem. Final de semana ele pode um pouquinho mais, 1 hora no sábado, 1h30 no domingo. A gente usa esse espaço. Mas eu combino com ele. Pedala 20 minutos, corre 20 minutos na esteira. Treinamos transição. Natação, ele consegue nadar no sábado. Né? Ele consegue encaixar um horário no sábado. Então, a gente treina T1, né, que é natação para o ciclismo, no sábado com ele. Então, eu uso os espaços que ele tem. E, cara, eu acho que o trabalho da assessoria esportiva é justamente isso. É aproveitar o que o cara pode. Extrair o máximo dele dentro do contexto em que ele está inserido. Exatamente. Cara, teve aluno meu agora, por exemplo, Fábio, quero tirar uma fériazinha no carnaval, só volto treinar na quarta. Beleza, agora teve aluno meu que, Fábio, eu tenho mais tempo para treinar. Vamos fazer volume, vamos aproveitar, vamos... Claro que dentro das possibilidades, do nível de cada um, a gente dá aquela extrapoladinha, faz um pouco mais de volume, aproveita um pouco mais... Né? E realmente, como eu falei, o trabalho da assessoria esportiva, o trabalho que a gente faz é justamente isso, aproveitar ali os tempos que os alunos têm, ajusta treino, puxa, muda, né? Fazer com que o treino se encaixe na rotina, né? Perfeito. Acho que esse é o maior erro, né? Na verdade, de muitos triatletas, né? Que querem pegar a planilha pronta de alguém, né? E jogar no meio da rotina dele. E também, acho que é o maior erro também de quem já é triatleta e que a galera quer começar
desequilibrar os pratinhos, porque começa a empurrar as outras áreas da vida, né? Putz, eu tenho 8 horas para treinar na semana, eu começo a apertar ali 9 horas, encaixo 9. Mas encaixo 9, mas eu deixo de levar minha filha para a escola, putz, eu deixo de estudar um pouco a menos do que eu preciso, às vezes deixo de passar um tempo a mais com a minha esposa ali no final de semana. Então, cara, a gente tem que saber lidar com o tempo que a gente tem, administrar isso. E o triatlon, ele cabe na nossa vida. Ele é para todos. Só que você tem que ter esse discernimento aí para não pode querer também embalar demais, né? Não é a rotina que se adequa ao treino, é o treino que se adequa à rotina, então. Sim. Perfeito. Exatamente. E até teve eu não lembro qual episódio de vocês que vocês falaram aqui sobre a questão da pessoa pegar posso dizer assim, querer referente tipo ao imediatismo. O exercício, né? Sabe que não foi com o Garon que... Falando a respeito do resultado na hora, assim, Isso, fala? Exatamente. Resultado imediato. As pessoas querem construir algo, tipo, muito rápido, né? Eles acham... na verdade, eles constroem algo rápido, mas... Não é duradouro. Não é duradouro. E vai na mesma proporção, né? Então, tem que entender o momento da vida, né? Putz, você não vai fazer um Ironman no ano que você vai casar. Ou você casa e faz Ironman. Putz, eu vou fazer uma maratona e eu tenho uma viagem que vou ficar 15 dias sem treinar um mês antes da maratona. Aí, os caras que estão noivos aí ficam fazendo Iron todo ano. Ô, amor, não vai dar esse ano aí. Esse ano tem Iron. Tô moendo que vem, tem de novo. É um Iron eterno aqui. Sim, pessoal. E agora, por exemplo, cara, com o crescimento, principalmente da corrida agora, o triatlo ele vem também numa exponencial, vem crescendo bastante, mas a corrida deu aquele boom, assim, né? Aí eu vejo que a galera tá se perdendo muito nisso, né? Tipo, às vezes o cara tá passando, sei lá, tá no último ano da faculdade e o cara quer fazer uma maratona. Uma pessoa não é o caso, né? Não é o caso. E assim, não é a última maratona, não vai acabar o mundo, né? Eu acho que tem que entender muito o momento de vida, tem que saber encaixar, tem que saber equilibrar os pratinhos. Planejamento, né? Por isso que é importante buscar um profissional de qualidade, porque hoje nós sabemos que não é bater pace a todo custo, né? Às vezes o pessoal também no imediatismo quer pace na hoje, muito. Daqui a pouco, pam! Hoje é treino mais leve, né? Hoje é rodagem. O cara bate recorde. Treino de descanso. Nossa, treinador, bati o recorde hoje da minha vida. Desculpa. Cara, esse dia teve até um meme na internet. O treinador, acho que na verdade não era um treino, um cara abriu o computador assim e ele começou a ler. Uau, what the fuck? Isso aqui começou a xingar o computador. Pega o computador, quebra na parede e joga, cara. Às vezes eu faço isso, cara, lá em casa, cara. Você programou um negocinho aqui, perfeito, o cara redondinho. Porra, 15 km leve, o cara, putz, RP nos 10. Acontece. Mas tava bem, professor. Cara, esses dias da musculação, o cara treina com personal musculação. E o personal naquele dia teve um problema de saúde, não podia atender ele. Foi na musculação, falei, pô, o personal tava lá, vou debulhar a lei. Nossa, meu Deus. No outro dia tem que treinar. Acho que ele ficou uns 4 ou 5 dias sem treinar. Por quê? Tacou carga, começou a fazer um monte de repetição, falha, voltou com as pernas inchadas. Loucura total. 5 dias de treino perdido. Esse que tem um treinador ele permite com que você canalize as energias na direção certa, né? Não é dar tiro no escuro, não é puxar além daquilo que deveria, porque tem um estímulo em dose ótima que você tem que fazer e que dá certo, funciona e proporciona longevidade, né? Cara, e o treinador vê, cara, o que o aluno não vê. O treinador tem uma visão privilegiada, vamos dizer assim, né? Eu acho que o treinador, o profissional, ele consegue ter, às vezes, enxergar de uma forma que você não se vê, né? Você não consegue se ver. A pessoa força, tenta, mas ela não consegue. E o treinador consegue analisar essas possibilidades e apertar o parafusinho certo na hora certa, né? Tem um livro de psicologia que eu gosto muito que ele diz assim que para você ver a ilha, você tem que estar fora da ilha, né? Não consegue estar na ilha e estar se vendo ao mesmo tempo, né? Então, exatamente. É igual o André sempre fala, né? Nós, treinadores, nós temos aquela caixa de ferramenta. E às vezes o aluno não sabe o que é melhor para ele agora. Mas nós sabemos, pô, tá muito fadigado. Não, vamos mexer aqui, vamos ajustar aqui. Pô, dormiu pouco, não tá legal, não comeu bem. Então, nós vamos manuseando de maneira que consigamos extrair ao máximo daquele aluno, sem que, de fato, nós prejudiquemos ali, tanto estrutural, alguma coisa assim. E, cara, o treinador, ele vê o macro, né? Vê o micro, né? E, assim, eu vejo, por exemplo, a forma que eu trabalho bem mais fácil do que a de vocês. Porque a minha eu consigo mensurar todo dia. O cara vai lá, correu lá
programei lá correr para 6,45 de pace. O cara correu para 6,40, correu mais forte. Foi uma carga externa maior. Tava me sentindo bem, o batimento ficou mais baixo. Às vezes a carga interna foi menor, a resposta na carga interna foi menor, mas a carga externa foi maior. Mesmo assim, putz, vamos ajustar aqui, ó, não faz isso e tal. Perfeito. Então, para mim é mensurável. Relógio aqui, cara, dificilmente vai mentir. Matemática ali, né? Exatamente, Pura. não tem como. Agora de vocês, o cara chegou lá, putz, eu quero ganhar 2 quilos de massa magra. O cara vai treinar 20 dias, a fio, alimentação, tal, o cara vai lá, 200 gramas. E não muda, às vezes, nada, né, no físico, no visual da pessoa. Então, para vocês aí, que vocês têm que pegar a pessoa aqui e fazer ela acreditar no processo. E você tem que pensar assim, ó, daqui a 6 meses você vai estar aqui. É uma ciência inexata, né? A gente programa tudo e espera o melhor, né? Mas não tem o controle sobre o resultado, né? A parte interna é difícil. Professor, você poderia dar uma dica com relação a... uma dica generalizada, não obstante direcionada para cada modalidade? O que cada pessoa poderia aproveitar em cada modalidade? Natação, corrida e no pedal? Questão de bike, tênis... Vamos começar pela natação, então, que é... Vamos pela ordem das disciplinas. Eu acho que natação no triatlon. Treine especificidade. Porque muitos atletas, né, treinam natação... O triatleta, ele treina natação como se nadador de piscina fosse. Como se ele praticasse a natação de piscina. Né? Então, treine em especificidade. Eu acho que falta um pouco disso dentro do triatlon, dentro dos atletas ali que praticam. Então, treine mais respiração frontal, treine a respiração, né, bilateral, né, para os 2 lados, treine mais derruba de borracha. Mais pessoas, às vezes, junto. Treine com outras pessoas, né? Por exemplo, lá no nosso horário lá da assessoria que a gente treina, putz, na minha raia são 4 atletas. Então, para mim é comum, é normal, putz, eu tomar uma cotovelada, às vezes a pernada do atleta da frente tirar o meu óculos, tirar minha touca. Às vezes o atleta vai fazer uma virada, ele faz a virada um pouquinho mais lenta e a gente bate de frente. Então isso é normal para nós, porque a gente treina. Então se eu posso dar uma dica para atletas de triatlon, na natação treine mais especificidade. Não treinem como atletas de natação. Porque se você não é acostumado a fazer respiração frontal, a hora que você chegar na prova e você tiver que fazer... Tomar um jacaré. Exatamente, vai tomar água, você não vai conseguir visualizar a boia para fazer o contorno, você vai raspar. Se tiver roupa de borracha, a roupa de borracha vai raspar teu pescoço, vai cortar teu pescoço. E às vezes no meio da natação você já não consegue respirar direito mais, porque você não consegue rodar o pescoço. Caraca. Sai com o pescoço sangrando d'água. Então acho que na natação é essa. Acho que treine mais especificidade. Perfeito. No ciclismo, eu acho que... Você pode dar uma dica para a pessoa ir bem no ciclismo. Treine... O triatleta tem também, como a maior parte dos atletas acaba voltando muito para prova longa, provas que são sem vácuo, né? Eles acabam treinando muito sozinho. Mas acabam ou muito no rolo, ou quando vão pedalam sozinho. Só que pedalar sozinho te limita muito em questões táticas e técnicas. Então, saber trocar marcha na hora certa, saber beber água em cima da bicicleta. Que quando você está pedalando com outros atletas, você se força a passar por experiências diferentes, né? E até mesmo para que você aprenda com outros atletas. Perfeito. Então, se você treina sozinho, você está clipado, às vezes tem 3 horas de ciclismo. Se você treina sozinho, cara, você fica 3 horas sem ninguém atrás, sem ninguém na frente, você só se preocupa com você mesmo, né? Mas você não tem uma retomada, você não tem uma aceleração, um retorno. Às vezes o atleta passa... próximo de você, né, te desloca um pouquinho para o lado. Então, quando você treina muito sozinho, você chega na prova que você vai ter outros atletas, você vai passar por... Acaba não sabendo o que fazer, né? Te desestabiliza, né? Exatamente. Cara, teve por exemplo, tem uma atleta minha que ela treina sozinha, sempre, bike, ciclismo, etc. também. E ela só encontra com outros atletas, né, até pelo local que ela mora e tal, até nem tem outros atletas para ela treinar. Mas ela só pedala com outros atletas em prova. E daí ela foi para a prova, na hora de pegar água, você pega a água no ponto de água e você joga para o lado. Porque quando ela chegou na prova, que eram voltas, os atletas pegavam água e arremessavam a garrafinha para o lado. E arremessavam na frente dela.
E ela se assustava. Caraca. Entende? Que é uma coisa realmente normal Trivial na ali, prova. Né? É uma questão tática mesmo, né? De prova em si. Só que ela, como ela não pedala com outras pessoas, é uma coisa que ela nunca viu. Então, acho que no ciclismo é isso. Acho que também de boa, ela leva uma garrafa. Perfeito. Por mais que você treine, às vezes para provas longas, treine com outros atletas. Tem esse contato que faz bastante diferença. Saber lidar com essa imprevisibilidade, então, dos acontecimentos que você não controla. Exatamente. Porque o ciclismo depende, cara, total do teu equipamento. Não depende só do teu treinamento. Você pode ser... Cara, eu tenho um atleta que é muito forte. Se você pedir para ele fazer um teste de potência máxima, uma bike indoor. Só que o cara ele não consegue... não consegue transferir. Ele vai pedalar, ele não consegue fazer uma curva. Ele tem que parar a bike, descer, virar a bicicleta, subir na bicicleta e voltar a pedalar. E ele é muito forte. Ele é bem mais forte do que eu num teste indoor. Só que no outdoor ele não consegue, porque não tem habilidade ainda desenvolvida na rua. E na corrida, eu acho que se eu posso dar uma dica, é assim... Triatleta, você não é corredor. Você é um triatleta. Então... Importante falar, né? Óbvio, precisa ser dito. Exatamente, é uma coisa óbvia, né? Mas a maioria dos triatletas, eles treinam e querem competir como se eles fossem corredores. Né? Eles esquecem que eles vão correr na prova, né? E eles treinam até transições para isso, para eles se adaptarem. Depois eles terem nadado... Extremamente fadigados. Exatamente. Então, eu associo muito, por exemplo, a corrida do triatlo com a corrida que você faz no CrossFit. Cara, eu treinei 1 ano CrossFit para me entender como que era o CrossFit, como que isso afetaria nos treinos dos meus triatletas, dos meus corredores. Cara, foi muito sofrido. Eu aguentei 3 meses. Cara, eu ficava extremamente dolorido, arrebentado. Eu saía correr e falei, meu Deus, parecia que tava sendo correr o Ironman. Pegando fogo aqui, perna. Cara, eu lembro até hoje, um treino lá, sei lá, era 200 wall ball e sei lá quantos tiros de 400. Cara, imagina, tio, 200 wall ball, eu já falava dando risada, vai, cadê o corredorzão? Cara, depois de 200 wall ball, velho. Vai fazer o quê, mano? Tem negócio que depois de 90 km, olha que você sai correr. Então, a corrida, o treinamento da corrida no triatlon e o comportamento do atleta tem que ser diferente. Acaba sendo até mais tático, né? Do que o correr em si. Exatamente. Muito mais tático. Muito. E assim, a corrida, por mais que você... né, o ciclismo é a grande parte do triatlon e a natação, né, tem uma porcentagem um pouco menor, né, mas o ciclismo é a grande parte. Mas, cara, é a corrida que define, tanto psicologicamente quanto fisicamente. Você pode sair correr muito bem, mas se às vezes você não tiver com um psicológico bom no dia... Cara, ano passado, por exemplo, tive um atleta que... cara, tava muito bem treinado, a gente tava indo numa condição muito boa pra prova, pro nível dele, né? E, cara, ele saiu pra correr muito bem, fez o melhor, encaixou certinho, tudo que tava programado, saiu tudo redondinho até o quilômetro 2 e pouquinho ali da corrida. Quando ele saiu correr, não viu a família dele. Abalou. Cara, a família dele não foi, não chegou, não conseguiu chegar na prova, por conta da logística e tal. Cara, a filha dele não tava lá, a esposa dele não tava lá. Cara, desestabilizou. E daí? Entende? Então, o amador tem isso também. O atleta profissional vai fechar a cara, vai seguir em frente e vai... Tchau, obrigado. Tchau, obrigado. Ali tá valendo a grana dele de premiação. Por isso que o fator psicológico importa muito, né? Pro atleta amador, não. E daí, você tem que estar preparado para isso também, né? Isso pode acontecer. O que vai, vamos dizer assim, definir o teu desempenho é a média das 3 modalidades e não o teu melhor pace na corrida, por exemplo. Sim. Então o triatleta tem que pensar assim, não como um corredor, né? Exatamente. Perfeito. Faz sentido isso aí. Exatamente. Professor, e falando assim questão ainda da corrida, né, de tênis, você indica tênis, você não indica tênis? Qual que é a tua visão com relação a isso? Porque ainda eu acho que é muito... tema muito debatido entre os corredores, né? Todo mundo quer buscar a melhor tecnologia. Fala um pouquinho a respeito da tua experiência com relação a isso para nós. Parte de corrida. Então, assim, por já estar aí 12, 13 anos na corrida, né, eu meio que vi 3 momentos, assim, da corrida, 3 ondas da corrida, né? Quando eu comecei a correr lá, tinha uma onda, a corrida estava crescendo bastante. Depois ela baixou um pouquinho, daí ela teve mais uma onda ali nos anos 2015, 16, 17. Daí vem a pandemia, né, que deu uma baixada novamente, e agora a gente está vivendo a terceira onda, né, da corrida nesse tempo que eu tô, né, dentro do esporte. E quando eu comecei lá atrás, se indicava muito tênis. Você tinha que comprar o tênis para você. Então, você tinha um tênis, você tinha uma pisada pronada, você tinha que usar certo tipo de tênis. Se você tinha uma pisada neutra, era essa. Se você corria de antepé, era essa.
Né? Tinha tênis na época lá para corredores de antepé que, cara, tinha um calço na parte, embaixo dos metatarsos aqui, por exemplo, para o cara, quando ele estiver correndo, ele ficasse mais na ponta do pé. Eram umas coisas assim bem esquisitas, né? Daí entrou numa época que não se indicava mais tênis. Não, tênis é por conforto, tênis é o que ficar bom para você, que você se sentir bem correndo. Só que agora, nos últimos anos, assim, isso é uma opinião minha, né? Cara, tem algumas evidências já científicas já crescendo aí, e eu acho que é o que vai vir pela frente. Eu acho que tênis sim deve ser indicado, né, pelo profissional de educação física, né, ou pelo especialista em tênis. Porque, cara, a diversidade é muito grande, né? Esses dias eu estava fazendo uma pesquisa ali de quais são os modelos de tênis com placa hoje, cara, e tem mais de 80. Eu não lembro o número exato, mas acho que são mais de 80 modelos de tênis com placa. Você pega um tênis com placa ali, por exemplo, de uma certa marca, que a placa ela é como se fosse canudinhos. Né? Então, são 4 canudinhos paralelos, que eles são interligados ali, né, por um outro sisteminha, mas ele funciona como canudinhos. Esses canudinhos vêm lá da ponta dos dedos até o calcanhar. Então, quando você pisa, né, com esse tênis no chão, dependendo da forma, né, do terreno, etc., esses canudinhos eles trabalham de forma... Individualmente. Como se fosse um carro ali, vocês que gostam de carro ali. Suspensão individual, né? Então, se você um sobe, outro desce, então ele trabalha um pouquinho mais. E tem outras marcas ali que trabalham com a placa inteira, aquela inteira desde o calcanhar até a ponta do pé. Então, se você pega, por exemplo, um corredor que tem uma pisada um pouco mais pronada, né? Um hiperpronador, ele prona, tem uma acentuação bem grande da pronação. Se você colocar ele para usar esse tênis com essa placa que é inteira, cara, ele vai sofrer muito com esse tênis. Ele vai ter realmente algum estresse tibial, vai ter alguma fratura por estresse no pé, vai sobrecarregar o calcâneo de uma forma diferente, porque ele vai fazer a pronação vai ser acentuada por conta dessa placa. Se você já coloca, Fábio, eu quero investir, eu já tenho às vezes até um desempenho bom e eu quero um tênis com placa. Se você passa esse outro tênis que às vezes tem, que essa placa trabalha de um jeito diferente, como se fossem esses canudinhos, que elas trabalham de uma forma isolada, já é um cara que vai sofrer menos. Perfeito. Entende? Então... E outra coisa também referente a tênis, porque eu acho que tem que ser indicado? Porque é o profissional que vai ver você do início do treino e no final do treino. Se você você vai fazer uma análise biomecânica. Eu fiz análise biomecânica por muitos anos. Foram 4 anos que eu fiz mais de 600 análises biomecânicas de corrida. Caraca. Muita gente, em 4 anos e pouco. Eu fazia muito na época lá. Eu tinha um dispositivo, eu junto com a Fábio lá e tal. A Fábio me mandava, as galera ia fazendo. Cara, fiz muita. Então, até hoje, no meu dispositivo, eu tenho 612. 200. Fiz muita análise nesses, 8 anos, 7 anos que eu trabalho com aquele dispositivo. E assim, o que acontece quando você está nessa... Tipo, quando você começa a correr, você começa a investir em tênis. E você fazer uma análise biomecânica, por exemplo, você faz com o atleta descansado. Né? Então, quando o atleta está descansado, você vai fazer um teste progressivo na esteira, você faz um teste com aquele tênis, né? Ele vai chegar à exaustão, mas ele vai chegar à exaustão com 15 minutos, né? 12 minutos, 10 minutos, dependendo do teste. Então, ele vai chegar a uma exaustão interna, né? O batimento já não sobe mais, já chegou no seu pico de VO2. Ele também chega a uma fadiga bem alta, né? Periférica. Só que, cara, ele vai ter poucas mudanças biomecânicas. Agora, pega esse atleta, peça para ele fazer um longão de 2 horas, domingo de manhã, num sol de 25 graus, e avalie a biomecânica dele. Segunda-feira. Então, o tênis bonitinho vai estar dando certo para ele não vai ter dor correndo com 15 minutos num teste. Mas e depois uma maratona? Depois ele correr 30 quilômetros. Então, o tênis ele não tem que ser pensado para o atleta quando ele está descansado, tem que ser pensado para o atleta que... Depois que ele está já cansado, que ele já está fadigado. O cara tem um filho pequeno, não dormiu bem e vai fazer um longo de 30 km no outro dia, ele não vai apresentar a mesma biomecânica de um atleta que fez um teste descansado num laboratório. Já vai bem prejudicado. Exatamente. Então, você tem que avaliar ele no estado próximo do que ele vai passar na prova. Né? Então, ano passado eu tive uma fratura por estresse no meio da maratona que eu fiz. Né? Uma fratura por estresse na minha tíbia. Cara, eu não sentia dor quando eu corria 1 hora, 1h15. Mas quando eu corria 2 horas, eu corria a maratona para 2 horas e 53. Cara, eu comecei a sentir dor com 2 horas e meia. Eu corri 23 minutos com muita dor na tíbia. Caraca.
Então, por quê? Porque e daí depois que você já sente dor, a tua biomecânica já muda. Altera Já completamente. começa a mancar. Exatamente. Então, por que tem que ser indicado? Porque, cara, você que vai acompanhar o teu atleta. Você viu o teu atleta com uma biomecânica no início, no teste, na avaliação que você faz, mas é o profissional que vai ir lá no final do treino dele. A hora que ele estiver no lago, lá correndo os seus 30 minutos, você vai estar lá com o bracinho cruzado. Tá assim, tá certo. Então, putz, o tênis que funcionava para ele no começo já não funciona no final. Então, você tem que pensar nessa... eu vejo que tem que ser indicado porque a gente tem que pensar nessa dinâmica. Senão, não tem, cara, fisioterapia que aguente, não tem remédio que aguente, não tem o que faça. Não vai recuperar o cara vai sentir dor. Perfeito. Então, por isso que eu acho que o tênis tem que ser indicado. Perfeito, sensacional. Então, galera, busca referência aí a respeito da sua pisada. E é claro, né, professor, sempre que você tá com uma dor ou uma lesão quando tá correndo, você tem que buscar a causa, né? A origem dessa dor, né? Não olhar, às vezes, só pros acessórios ali, né? Que muita gente quer culpar o tênis, quer culpar... E, às vezes, a causa tá vindo de outro lugar. Às vezes, uma fraqueza muscular, alguma outra coisa nesse sentido, né? Então, tem que também olhar para esse lado, né? Sim. A maior parte das lesões hoje, na verdade, não é por causa de tênis, né? É porque a pessoa não está preparada para usar aquele tênis. Ou não está seguindo a planilha corretamente, está fazendo um volume exagerado. E o preparado, às vezes, não é em questão de desempenho. Não é porque o cara corre para 4 de pace uma maratona que ele está preparado para usar... Cara, eu tive alunos que correram para 4,15 uma maratona com 8 meses de treino. Caraca. Mas isso não quer dizer que ele está preparado. E ele fez com um tênis sem placa de carbono. Né, o que diz que se o atleta está preparado para sustentar e usar um equipamento, não é necessariamente o ritmo, o desempenho dele, mas a adaptação e a maturação, né, das estruturas do corpo dele. É uma relação de capacidade e demanda, né? Perfeito. Exatamente o que vocês falaram com a Fábio aqui. Sim. Né? Exatamente. Se você não tem uma capacidade... Colocar a demanda ali, um abraço. Já era. Professor, e falando de relógio um pouquinho, uma dica... que a maioria dos corredores, dos triatletas, eles fazem uso do acessório do relógio, né? Sim. Tem alguma coisa que você consegue, que você extrai do relógio, assim, que é além do que ele pode entregar, assim? Porque muita gente fica ali só no pace, né? Não extrai tudo que o relógio tem. E hoje em dia a gente sabe que a tecnologia está muito evoluída. Sim. E o relógio é um acessório que pode entregar muito, né? Sim. Hoje até a maioria das plataformas ali, dos relógios, né, das marcas, elas já nos dão, né, vários dados, né, que são dados matemáticos, né, a partir, né, do que é colhido no treino. Então, dependendo da frequência cardíaca, do ritmo que você corre, né, do pace que você corre, ele faz alguns cálculos e te dá alguns dados ali que você pode ir acompanhando, o avanço, etc. Claro que são dados que a gente tem que tomar cuidado porque não são fidedignos. Então, você vai olhar, por exemplo, o VO2 máximo do relógio. Cara, tem um atleta que é bem iniciante, né, às vezes corre para tal ritmo e tem um VO2 no relógio de 60. Ele vai fazer uma ergospirometria e ele descobre que ele tem 42. Né? Ele fala, pô, Fábio, Perfeito. por que dá tanta diferença? Ou, por exemplo, às vezes o atleta foi viajar, ficou uma semana sem treinar, ele tinha 45 de VO2 e ele voltou para 38. Até você explicar para o pessoal, você tem que ficar aí de 30 a 40 dias para você ter uma perda significativa no teu VO2. Perfeito. Em 7 dias, assim, você não vai perder teu VO2 do nada. Você pode ter uma perda ali de questões neuromusculares, etc. Mas é porque você ficou muito tempo off, você entrou em destreino. Perfeito. Mas não que você vai ter uma mudança fisiológica. Então, você tem muitos dados que as próprias plataformas dão para você, que você pode usar, que você pode acompanhar. Mas na parte do treinamento, que nós até usamos na assessoria, a gente usa numa plataforma que a gente pega esses dados e esses dados são convertidos em algumas métricas dentro dessa plataforma. Né? E essas métricas que a gente usa para tanto conduzir os treinos, como às vezes até para predizer performance. Então tem algumas métricas como... né, tipo curva de potência, curva de ritmo mesmo, né, que você consegue durabilidade, por exemplo, que não é muito falado na parte de treinamento. Estamina, que são métricas assim que a gente não aprende na universidade, que é só quando você entra na parte de treinamento mais a fundo que você começa a entender. Então são métricas que a gente usa para entender o momento do atleta. Às vezes o atleta está... por exemplo, o que eu falei para vocês é muito difícil, cara, você falar para a pessoa, putz, você hipertrofiou, você ganhou força, mas como que eu vou medir minha força? É difícil você mensurar e colocar, cara, é muito difícil. Vocês têm que ter a arte do treinador tem que falar muito bem no jeito que vocês trabalham, porque é difícil, cara, nossa.
Mas para nós acaba sendo um pouco mais fácil, porque isso é transcrito em métricas. Né? Então, por exemplo, se o atleta treina lá certinho, marca no relógio também certinho ali os dados dele, usa síntese de frequência cardíaca, e eu falo para ele, cara, ó, se você fazer uma meia maratona desse jeito aqui, você vai correr tanto de pace. Ele falou, não, como que você sabe? Eu falei, cara, corre lá e vamos ver. Cara, às vezes, a gente erra às vezes por 2, 3, 10 segundos. Perfeito. Por quê? Porque essas métricas são transcritas, né? Os dados são transcritos em métricas e a gente conduz essas métricas para tanto treinar o atleta como às vezes para destreinar ele. A gente consegue, por exemplo, uso muito assim, por exemplo, o Stoco, por exemplo, a gente usa uma plataforma lá que a gente consegue, pelos dados que eu colho dele, levar ele a situações ali bem próximas, realmente, assim, tipo de um overtraining, coloca uma situação de overreaching, de propósito mesmo. Coisa que, claro, com um atleta amador eu não vou fazer isso, mas para ele a gente joga ele lá no limite, deixa ele no vermelho, 2, 3 semanas, daí recupera. Perfeito. Então, só que isso é controle de dados, né? Sim. Então você tem que estar acompanhado. E o atleta também tem que acompanhar. Mas a importância de aproveitar e extrair o máximo do relógio, né? Exatamente. Aproveita e isso muito. você consegue usar nas plataformas também. Se você usar lá o controle de VO2, as situações, né, de destreino, treinamento, etc., que por exemplo o Garmin dá, são métricas. Se o atleta usa o relógio certinho... Quanto mais tempo acho que você passar com o relógio, melhor ele vai ler teus dados, né? Exatamente. Tem pessoas que dormem com o relógio. É meio ruim, é meio chato, né? Eu não gosto particularmente, mas quanto mais você fica com o relógio, mais ele aprende sobre você, né? Exatamente. Eu também, eu tenho até O meu também, eu tô bronzeado aqui, eu tô bronzeado. tradicional, né? Professor, pra gente ir se encaminhando pro fim aí desse episódio, queria de você que você deixasse um ensinamento, assim, cara, toda dessa tua experiência, o que você já fez de errado que você não aconselha e o que você já fez de certo, que você fala, faça isso que vai dar certo. E para fechar, como que você fez ao longo da tua vida para conciliar tudo isso? Treino, família, trabalho como treinador e a família, que agora recentemente você foi pai, né? Então, qual que é o segredo? O que você fez? Cerejando o bolo, né? Que é a nossa inquietação inicial, né? Nossa questão inicial, né? Para fechar. Acho que de ensinamento, assim, das coisas que eu fiz, passei e que eu acho que, assim, não aconselho. Na verdade, se eu aconselho, não... Pode olhar para lá, para aquela galera. Eu aconselho a não fazer. Irmão, não faz. Eu acho que, primeiro ponto, ouçam mais, né, os seus treinadores. Acho que isso é o... Porque eu tive treinadores lá no exército, né? Por mais que na época lá era... Raiz. Old school. Né? Mas o cara falou assim, descansa amanhã. Eu ia lá, putz, eu preciso treinar um pouco mais. Às vezes eu saía correr 1h10, do nada. Tá descansado, Tô? Daí eu comecei a treinar triatlon e tal, corrida depois, meu treinador falou assim, pô, Fábio, faça isso, faça aquilo. E às vezes, putz, eu consigo fazer um pouco a mais. Faço meia hora a mais hoje. E, cara, isso me fez ficar tendo lesões, passando por estresse na minha vida pessoal, né? E profissional muito grandes que eu não precisava se eu tivesse simplesmente se eu tivesse respeitado. E ter feito a mais não me colocou numa situação melhor do que eu cheguei. Perfeito. Se eu tivesse respeitado, provavelmente eu teria chegado melhor. Então, eu acho que referente à questão de treinamento, assim, o que eu faço, assim, acho que ouçam mais seus treinadores, isso é muito importante, porque como eu falei já hoje, o treinador tem uma visão que o aluno não tem. O aluno tem olha só, sempre um micro, ele se compara o que ele era ontem e pensa no que vai ser amanhã. A gente vê como ele chegou, né, e na capacidade que ele tem, né, de ir cada vez mais longe. Acho que esse é o ponto principal. Acho que o segundo, acho que uma outra, para aproveitar que eu pensei aqui nessa situação, acho que o outro ensinamento, assim, que eu acho que é referente ao treinamento, de todas as experiências, assim, planejem bem os passos que vocês vão dar, né, dentro do esporte. Eu acho que sentem ali com o profissional que você tem do lado, ou se você não tem um profissional, converse com outros atletas que já fizeram, que já passaram por aquilo. E coloque no papel, faça um planejamento, né, tire assim do teu pensamento aquilo ali. Para que você não pule etapas, que você passe por aquilo, porque cada etapa te ensina uma coisa diferente que você vai precisar na etapa seguinte.
Se você não passa, se você não vive aquela etapa, na próxima etapa você vai precisar e você não vai ter. É a historinha da caixinha de ferramentas, né? Isso que vocês comentaram. Né? Eu vou usar o exemplo ali da corrida. Quando você corre 5 km e você compete 5 km, você treina muito 5 km, você aprende a sofrer, porque uma intensidade é muito alta. Você aprende a lidar com aquela sensação de coração na boca, aquela sensação de desmaio, você faz muita força, sabe? Você quer ir mais e não consegue. E você aprende muito aquilo e você não depende tanto da alimentação, do descanso, etc. Você acorda lá, vai, corre 5 km e volta para casa e pronto. Quando você vai pro 10, já é uma distância que você já precisa entender um pouco mais ali como que funciona a parte da alimentação, você já tem que chegar um pouco mais descansado, você já tem que fazer um polimento um pouco melhor, você tem que já se concentrar um pouco mais para a prova, você já tem que trabalhar um pouco mais a tática dentro da prova e a técnica também durante a prova. E se você aprendeu nos 5 km e você passar por uma situação nos 10 lá, de um sprint no final, ou em algum momento que você tem que acelerar no meio da prova e depois desacelerar, você já passou por aquilo, já está na tua caixinha de ferramentas. Excelente. Perfeito. De onde você vai para os 21 e para os 42, aí você junta, entra uma questão psicológica. Né? Que é você saber lidar com o teu emocional, saber lidar com a comparação também no meio da prova com outros atletas. E você tem que aprender a controlar ritmo, a se alimentar. Vai depender mais ainda da alimentação pré e descanso pré-prova. Então, cada etapazinha dessa, você nutre a tua caixinha de ferramentas. Você vai colocar uma ferramentinha a mais. Na hora que você chegar numa distância mais longa, etc., você já tem essa caixa de ferramentas gordinha. E você pode usar ela a qualquer momento da prova. Quando você pula etapa, você não tem essa caixa. Eu comecei a correr, eu vou fazer um 21. Cara, você vai chegar nos 21 lá, você vai chegar a tua caixinha vazia. A hora que você passar por uma situação de muita intensidade, alguma coisa assim, uma subida muito forte, você não está com o psicológico preparado, você vai caminhar. Por mais que, cara, você vai estar preparado para correr uma meia maratona para 4h30. Se você não sabe lidar com a dor e com o sofrimento, entre aspas, aquele sofrimento bom ali, cara, se pegar uma subida longa e forte, uma prova de 21, você vai caminhar. Você pode estar... Para uma pessoa que corre para 4h30, a pessoa não caminha numa subida forte no meio de uma prova. E a pessoa vai caminhar. Né? Por quê? Ela aprendeu aquilo ali. Então, se a pessoa não passa... Então, acho que assim, não pule etapas. Que cada etapa nutre tua caixinha... Tem o seu ensinamento, né? Nutre tua caixinha de ferramentas de um jeito diferente. E como que eu conciliei e como que eu concilio até hoje, cara? Eu acho que... foram 2 momentos bem distintos assim da minha vida. O momento que até eu conheci a Camila e realmente a gente começou um relacionamento, começar a namorar, porque, cara, eu era muito bitolado com treino. Tipo, cara, treino, alimentação, dieta, eu pegava muito pesado comigo mesmo, muito pesado. E, cara, eu acordava de madrugada para treinar, eu separava os horários de trabalho certinho, rotina, então eu treinava cedo, treinava na hora do almoço, treinava de noite. E aquilo ali, cara, me gerou um ambiente, assim, para mim mesmo, de uma pressão muito grande. E quando eu conheci a Camila, a gente começou a namorar, ela mudou a forma com que eu via as coisas, sabe? Eu aprendi a pegar um pouco mais leve comigo mesmo, me entender como... Deixar de ser egoísta mesmo, né? De olhar só para mim mesmo e tirar esse egocentrismo aqui, pensar mais nas outras pessoas, no ambiente que eu tô e tal, equilibrar um pouco mais os pratos. Então ela me ajudou muito nisso, cara. Eu devo muito isso a Camila. Ela me fez ser um outro homem, assim. E... Daí já foi um desafio, né? Porque ela foi morar em outra cidade. Então, cara, pra mim era cansativo ali bastante. Mas, cara, né? Eu tava num relacionamento com ela, eu tinha um Ironman pra fazer. Então, eu viajava, às vezes, 12, 13 horas do ônibus. Eu chegava, já fazia um treino. Então, era... Assim, eu tentava sempre, cara, encontrar uma forma de... Equilibrar, né? De equilibrar o pratinho, mas de ter tempo de qualidade com ela. E, assim, eu acho que o jeito mais... fácil da gente conduzir um treinamento, às vezes para uma prova longa, ou da gente treinar na nossa rotina, no nosso dia, é a gente estar presente. Então, nos momentos que eu estava com ela, eu estava com ela. Acho que isso me ajudou muito a saber equilibrar os pratinhos e a tocar as coisas, sabe? Então, no momento que eu estava com ela, eu estava com ela. Não ficava pensando no que eu ia fazer amanhã, ou no treino que eu ia fazer amanhã, Perfeito. ou no treino que eu ia fazer daqui a pouco, né? E acho que isso... por ela morar em outra cidade, eu viajar para lá e ela vir para cá. Então, quando eu tava com ela, cara, eu tava com ela. Eu aproveitava ela, esquecia do treino, esquecia do que eu tinha que fazer. E quando eu ia treinar, eu me concentrava naquilo, porque eu tinha a cabeça tranquila que fora tava tudo certo. E daí, quando vem a Helena,
né, que foi um divisor de águas também na nossa vida, a Helena chegou para realmente fazer, cara, a gente entender que a vida é muito além, né, de só estudar, trabalhar, treinar, e que, cara, o legado nosso não é dinheiro, uma questão física, alguma coisa assim, cara. O legado nosso tá no que a gente constrói aqui, a gente deixa para os nossos filhos, né, e o que os nossos filhos vão fazer com o que a gente vai ensinar a eles, né. Então acho que quando a Helena chegou, foi a hora que, assim, foi um momento referente à questão de treino, trabalho, foi o momento mais difícil. Só que o que eu aprendi com a Camila antes, que era o estar presente, me fez conseguir equilibrar as coisas com a Helena e com o trabalho. Porque quando eu estou trabalhando. Né? Eu consigo me concentrar naquilo, fecho para aquilo. Né? Sei que as outras coisas estão ok, porque quando eu estou com a Helena, quando eu estou com a Camila, eu estou com elas. Né? E claro, isso também porque a Camila é alguém que assim, me ajudou muito na parte de planejamento. A gente tem uma parceria incrível, assim, e acho que o que fez a gente dar certo no meio dessa loucura toda que a gente vive aí, é a gente sempre ter muito as coisas planejadas, organizadas, ter um diálogo muito bom, assim, entre nós. Então a gente sabe o que a gente vai fazer daqui 1 ano, 2 anos, tanto dentro do triatlon, no treino, tanto quanto profissional. Então a gente sempre tem planejado para frente. Né? E ao mesmo tempo como que a gente tem planejado, a gente tem muitas mudanças, né? Por conta aí da filha pequena ainda, etc. Mas o que ajuda a gente a equilibrar as coisas é estar presente. Eu vejo que muitos atletas eles se perdem por não conseguir estar presentes, porque o cara vai pro treino, ele chega lá dentro de uma sala de musculação, ele tá pensando no trabalho dele, ele tá pensando no problema que ele tem que resolver depois, e ele não faz nada bem feito. Cara, eu acho que isso não é nenhum problema só do triatlon, cara. Eu acho que geral, lá, né? 95, 99% da sociedade faz isso hoje, né? Tá num lugar e não tá num lugar. Sim. Então, isso acaba tirando você e você, igual você falou, né? Numa situação que hoje você é pai com um filho pequeno, cara, você piscou, passou, né? Sim. Você perde aquele momento cada momento da criança, né? Exatamente, cara. Eu me orgulho muito de ter trabalhado menos, estudado menos, para poder ter visto o primeiro dia que minha filha andou. Perfeito. Cara, aí não tem, né? Não tem preço, né? Não tem... Entende? Cara, eu não... Assim, me orgulho muito de ter abrido mão às vezes, de ter um aluno a mais, de ter, às vezes... não ter entregue alguma coisa do trabalho naquele momento, porque eu podia ficar um pouco a mais com a Camila. Podia aproveitar. Cara, não tenho que pagar isso, cara. Não tem. Só que isso me fez ser um profissional ainda melhor. Entende? Então, assim... Você perde de um lado, mas ganha de outro. Exatamente. É sempre um ajuste. Exatamente. Perfeito. Galera, infelizmente, vamos chegando ao fim. Falamos, pessoal, hein? Hoje fluiu, Refinado, hein? O professor Fábio aí trouxe só a fina flor do conhecimento pra nós aqui, né? Daí... Quase chorei no final aqui, quase chorei no final que o cara Tô emocionado aqui. Viu? E quanto que vai ser o de vocês? Ué, pra você contar a tua história, pois é. trazer os teus ensinamentos. Porque tem que vir você, tem que vir o Fernando, tem que vir... Tem que fazer isso, né? É uma boa ideia. Olha só, o cara trouxe aqui pra nós ficar batendo papo aí. Pô, mas cara, mas é verdade. É uma coisa que, cara, vocês têm muito mais do que somente o conhecimento científico de vocês. Sim, pra contar. Isso, né? Com certeza. Tá na hora aí. Vai sair. Galera, muito obrigado você que ficou até aqui. Agradecer ao professor Fábio muito obrigado, por toda a sua experiência, seus ensinamentos. Foi muito valioso o que você trouxe para nós. Que Deus continue abençoando a tua vida. Amém. Que você continue crescendo, não só profissionalmente, mas como pessoa, como pai, como marido, como treinador. Galera, não é o primeiro treinador que vem aqui e fala para que você ouça mais o seu treinador em relação a respeitar a planilha de treino. Então, preste atenção nisso, que é um detalhe que faz toda a diferença. Na questão da longevidade do esporte. Nós estamos aqui para falar sobre saúde, para falar sobre performance, e uma das coisas que você tem que respeitar é a sua limitação. Você tem que ouvir o teu corpo e não querer fazer mais daquilo que é necessário. Perfeito. Então, aproveite, descanse. Pare de dar uma de louco, querer ficar batendo teus recordes aí, tá? Exatamente. E é isso, galera. Muito obrigado. Siga, curta, compartilhe. Nós estamos em todas as plataformas. Mais uma vez agradecendo nossos patrocinadores, Go Coffee, Página 1 Digital e Primor Comunicação Visual. Até a próxima. Um abraço. Tchau. Valeu, galera.